Muito boa noite, irmãos, e bem-vindos aqui ao seu canal 49, canal católico da Diocese de Fresno e do Val São Joaquim. Obrigado ao seu apoio. Não dizemos muitas vezes, e como devemos dizer, obrigado, porque esta estação, este canal, não existia sem a vossa ajuda. Obrigado não só de ajudar financeiramente e com suas orações, mas de estar presente e a aproveitar do que se transmite por aqui. Eu sei que ultimamente temos tido alguns problemas, porque houve uns problemas com o cable e o dish e o direct e essas coisas todas, mas estamos a trabalhar nisso e, se Deus quiser, isto vai continuar de uma maneira que serve o nosso povo da Diocese de Fresno. A sua paciência também é muito apreciada. Aqui estamos, outra vez, estas caras conhecidas da semana passada. Aqui comigo a irmã Rosa Maria Branco e para a Daniela Ávila, para servir-lhes. E nesse programa Nossa Fé, Nossa Vida. Estamos no domingo, quarto domingo da Páscoa. E é um domingo especial. A irmãzinha queria tocar nesse assunto. Porque é que o quarto domingo da Páscoa é especial? Porque é o domingo do Bom Pastor. Yeah. E vamos ler talvez o Evangelho e depois vamos dar uma reflexãozinha porque é que este domingo é tão especial, o domingo do Bom Pastor. Naquele tempo disse Jesus: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. O mercenário, como não é pastor, nem são as suas ovelhas, logo que vê vir o lobo, deixa as ovelhas e foge, enquanto o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário não se preocupa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas conhecem-me, do mesmo modo que o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil e preciso de as reunir. Elas ouvirão minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para poder retomá-la. Ninguém me tira, sou eu que a dou espontaneamente. Tenho o poder de a dar e de a retomar. Foi este o mandamento que recebi de meu Pai. E a palavra do Senhor, de salvação. Glória a vós, Senhor. Só por isso o título deste domingo do Bom Pastor, porque o Evangelho, seja o ano que seja, A, B ou C, toma esta ideia de Jesus se identifica como bom pastor. Eu acho que se há uma imagem de Jesus mais popular, seria esta de Jesus, não sei, agora hoje em dia também a Divina Misericórdia é muito popular, mas antes disso, eu acho que Jesus como bom pastor, o seu queixeirinho e as suas ovelhas ao seu lado e dirigindo-lhes a um pasto verde e bonito, é uma imagem que a nós nos cai bem. De ver Jesus assim. Trazer uma ovelha com muito carinho, encostado ao peito, não é? Yeah. E olha para ela com muito amor. A ideia é que Jesus preocupa-se como um pastor ao seu rebanho. Aunque muitos de nós, muitos dos nossos telespectadores podiam ter tido essa oportunidade quando estavam lá nas ilhas ou em Portugal. Aqui, nós, os portugueses, não temos comprometidos muito a atender rebanhos, mais vacas, não? Mais as vaquinhas. Jesus, como bom leiteiro, teria sido uma imagem que nos podia queimar, mas o bom pastor não é, portanto, nosso. Mas lá nas nossas ilhas, a ideia de tomar conta dos nossos rebanhozinhos e de tomar esse cuidado e sacrificar-nos, subindo montanhas, ir frio ou quente, ou seja o que for, isso, a ideia de um pastor é uma pessoa que se sacrifica por o bem dos seus animaizinhos, não é? E Jesus é aquele que se sacrifica para nós, não é? Temos então essa escritura também do bom pastor que procura
a ovelha, como a irmã estava dizendo, que a ovelha perdida não é o que nos toca hoje, mas é relacionado, só podemos tocá-lo, porque a ideia que Jesus procura aquela ovelha que está perdida, que se perdeu o caminho, desviou do caminho, essa ideia também para nós é muito importante, porque quando nós somos pecadores, quando nós somos pessoas desviados, a ideia de saber que Jesus não está só esperando-nos para dar-nos uma tarefa quando voltamos, mas que Ele, na sua preocupação, nos procura, é uma imagem que nós queremos pôr a nossa fé nessa ideia, não? Nós podemos ver Jesus identifica-se nesta passagem como sendo o bom pastor. Poderia ser dizer, eu sou o pastor, mas não, põe aquele adjetivo, o bom pastor. Mas ele é o bom pastor, é bom. E é bom porquê? É bom porque nos conduz a prados verdejantes. É uma imagem muito comum entre nós sabemos bem, e agora com a seca na Califórnia a gente vê a diferença entre um prado verdejante e um prado seco. Águas puras que cintilam ou não água. E por isso ele é bom. É bom porque nos dá vida, é bom porque nos conduz a prados verdejantes, é bom porque nos conduz por caminhos de salvação. No entanto, Jesus diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Porque se não ouvirmos a voz dele, ele não nos pode conduzir, porque nós não o escutamos. Então temos que estar muito atentos e atentas a esta voz que é doce, que é suave e que não é barulhenta, do pastor que nos quer conduzir por bons prados, por bons caminhos. Por ele ser bom, a ideia de bom pastor é comum, nós dizemos as duas palavras juntas, mas Jesus também temos que ver, literalmente, está fazendo uma distinção. E ele menciona, ele é o bom pastor, ele não é o mercenário que trabalha só para ser pago. O mercenário, como não é pastor, ele trata das ovelhas como um produto, uma coisa que ele tem que fazer, um trabalho que ele tem que cumprir para receber o seu salário. O bom pastor faz o que ele faz por amor, por atenção, por desejo para aqueles animais que estão confiados a ele. E Jesus estava aqui criticando. Podemos ver isto também. Vemos os aspectos e continuamos nos aspectos positivos, mas também temos que ver, para entender a Escritura, Jesus estava comparando-se e a sua maneira o seu ministério àqueles, os líderes do povo, os líderes do povo que só aproveitavam. E é uma cautela que nós temos que sempre ter. Eu, como pároco, eu, como um pastor, a igreja me dá esse título também, os sacerdotes são pastores de uma paróquia, nós temos que sempre estar muito cuidadosos que nós não vemos as ovelhas como produto para ser assim corridos, para chegar ao fim, mas almas para ser amadas e cuidadas e ajudadas a conhecer a Deus. E isso faz a distinção. Jesus está falando a nós todos, mas eu sinto, e todos os pastores devem sentir isso, o chamamento de Jesus. És bom pastor ou és mercenário? Estás a trabalhar para ter um trabalho e um salário? Ou estás amando, segundo o meu exemplo, o povo de Deus? Eu acho que essa comparação temos que ter, não? Pois temos. Ele menciona, e nós vemos que no livro de Ezequiel, no Antigo Testamento, há uma série de passagens em que realmente o profeta rebuca e anda muito duro nos pastores que não conduzem as suas ovelhas
a prados verdejantes, como o Sr. Padre acabou de dizer. E nisso precisamos da sua ajuda. Agora eu vou pedir, porque o bom pastor, o primeiro e o mais importante, Jesus, não precisa da nossa ajuda, quer dizer, não precisa das nossas orações, não precisa da nossa ajuda, não precisa de vez em quando do nosso conforto. Jesus é Deus e Ele tudo pode e tudo faz. Os pastores que Ele nos dá neste mundo, precisamos da vossa ajuda. Sendo pastores sacerdotes, pastores religiosos ou religiosos, nós que somos encarregados com ministérios na igreja, temos que ser também apoiados pela oração do povo, não? Muitas vezes esperamos, então, vamos ver o que é que este padre faz, ou como é que ele é, ou esta irmã, se ela é uma santa ou não é uma santa. Sabemos que esta sim é, mas estamos sempre a ser vigiados. E quando é que dizemos, olha, como é que eu vou ajudar o meu pároco? Como é que eu vou ajudar esta servidora que está dedicado a sua vida à igreja para que ela ou ele pode nos dar o bom cuidado de um bom pastor? Porque temos que saber, o bom pastor Jesus tem o poder para defender-se. Ele é Deus. Ele combateu contra o inimigo perdeu. Agora, o inimigo é que tem medo dele. Mas de nós, o inimigo não tem medo. Ele vai contra nós e se ele pode fazer cair um sacerdote, um irmão, um diácono, um seminarista, uma pessoa encarregada de um ministério, líder de um grupo de oração ou líder de um grupo da Bíblia, se ele pode fazer cair essas pessoas que são chamados a ser pastores, ele pensa que ele pode ruinar assim a igreja. E por isso nós temos que rezar também por nossos bons pastores. Eu gostaria de refletir aqui nesta expressão que Jesus diz, porque acho que é: conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas conhecem-me do mesmo modo que o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Eu conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas conhecem-me. Eu acho que esta expressão de Jesus é extraordinariamente consoladora para todos nós. Ok. Aguenta isso para que eles vão pensar, mas como? Agora vamos chegar já ao intervalo. Desculpa, eles já chegaram ao intervalo. Vamos tomar o nosso cabrinha. Olha, a irmã disse uma coisa muito bonita. Como é que Deus nos mostra a sua compaixão, a compaixão que Ele tem para nós e nós para Ele? Vão pensando nisso e quando voltamos, a resposta, ok? Ai, que tensão, ok? Nós vemos em 60 segundos. KNXT thanks all its loyal viewers and respected businesses who have supported your Catholic television station. Now you can support KNXT with program underwriting by having your name, your company's name, or organization associated with your favorite program. Detailed information about you or your company will appear before and after each program or day part you select. Keep the quality and spiritual message alive and make a difference. Call 559-488-7440 today or go online at knxt.tv to find out more about program underwriting on KNXT. Agora, como prometemos, essa ideia que vocês estavam prontos a ouvir e tivemos que levar o nosso intervalozinho. A irmã Rosa Maria estava falando a respeito a ideia de Jesus conhecer o seu rebanho e o rebanho conhecer o seu pastor. E é nisso que vamos entrar agora. Eu conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas conhecem-me. És Jesus, o Salvador, Jesus o bom pastor, Jesus o amigo, Jesus que morre por nós, conhece-nos individualmente, não nos conhece numa massa, numa multidão, mas conhece a cada um de nós como pessoa, pelo nome, individualmente. E conhece-nos como o Pai o conhece a Ele. Eu acho que isto é extraordinariamente consolador, saber que o Deus que morreu na cruz por mim me conhece, me acompanha todos os momentos da minha vida e que eu nunca estou só.
Eu posso estar doente e sentir-me isolada numa cama, posso estar numa casa de repouso e não ter visitas da minha família, posso realmente estar atribulado ou atribulada de muitas formas, mas lembro-me que o Jesus me conhece, que Ele está comigo e que Ele nunca me abandona. Eu acho que é extraordinariamente confortável, é um conforto. E, por outro lado, Ele conhece-me nos momentos difíceis e Ele está ali comigo para me dar as graças necessárias que eu preciso para ultrapassar essas dificuldades, e também me conhece naqueles momentos em que a vida me sorri, em que a vida me corre bem, para eu também agradecer e dizer obrigada, Senhor. E se tivermos a coragem de dizer também obrigada, Senhor, nos momentos difíceis, porque também nos momentos difíceis que Ele vai usar para me orientar, para me mover, para me conduzir a uma comunhão mais profunda com Ele através da sua graça. Eu acho que faz-me lembrar do domingo da ressurreição, em que este ano encontramos Maria Magdalena aí à entrada do túmulo, e quando Jesus aparece, um momento desse conhecimento. Ela não sabe, não sei se foi as lágrimas que estavam nos seus olhos, ou ela na sua tristeza, não podia ver bem. Quem é que pode explicar isso? Mas ela não o conhecia, pensava que era o jardineiro, não é? O gardener. E até que ele fala e diz o seu nome, Maria. E nesse momento, diz a Escritura que os olhos dela abriu e ela reconheceu-lhe, Rabboni, ela sabia que era o seu mestre. Eu acho que é assim conosco todos, que nós somos intimamente conhecidos por Deus, como acaba de dizer a irmã Rosa, que Deus nos ama intimamente, até ao ponto que nos conhece tanto bem e ainda nos ama. Porque há pessoas que muitas vezes dizem, se eu digo a uma pessoa, olha, és tanto bom, obrigado por toda essa ajuda. Oh, Sr. Padre, se me conheces, não dizias que, se de veras me conhecias, não dizias que eu era bom. Deus é assim. Deus de veras nos conhece e ainda nos ama. Com todos os problemas que nós temos, Deus não para de amar-nos, não é? É verdade. E podemos continuar a refletir que Ele, na liberdade, no amor incondicional que Ele tem por nós, porque Ele diz, eu dei a minha vida espontaneamente, quer dizer, não fui obrigado, foi espontaneamente que eu dei a minha vida por vós, porque eu sou o bom pastor. Podemos, quer dizer, na nossa vida, nós dedicamos talvez muito pouco tempo às maravilhas que Cristo nos oferece através da Sagrada Escritura. E, portanto, às vezes é que nos sentimos descorajados. Muitas vezes abandonamos a Igreja Católica e vamos para outros movimentos ou não cristãos ou cristãos, porque são mais porque não aprofundamos profundamente a beleza da Igreja Católica, do bom pastor, dos sacramentos. Mas eu queria refletir aqui, e já refletimos há pouco, que a necessidade de ouvirmos a voz do pastor. O pastor, eu conheço, mas elas conhecem-me. E a pergunta que se faz, realmente conhecemos o pastor, este bom pastor? E se o não conhecemos, o que é que devemos fazer para reconhecê-lo a ponto de termos a possibilidade de ouvir a sua voz? E a Igreja, como temos dito muitas vezes, oferece-nos uma abundância extraordinária de meios. Oferece-nos a Eucaristia,
oferece-nos o sacramento da confissão, que Jesus aqui no fim desta passagem chama-nos a atenção para ele. Oferece-nos muitos movimentos nas paróquias, movimentos de oração, retiros paroquiais, e que nós tantas vezes depreciamos e preferimos estar confortáveis em casa, ouvir uma televisão, e descuramos e descuidamos aqueles meios que a Igreja nos oferece para crescermos na nossa fé, para crescermos no conhecimento de Deus, e mantemos um conhecimento e uma fé de crianças, aquela fé, aqueles conhecimentos que recebemos para a primeira comunhão ou para a confirmação quando tínhamos 7, 8, 9, 10 anos. E isso não é suficiente. Como adultos devemos continuar a alimentar a nossa fé através da reflexão, da leitura da Sagrada Escritura, preparação das leituras para a celebração dominical, a oração em família, o terço, que na minha família ninguém ia para a cama sem rezarmos o terço em família, não sei nada do... Mas agora, infelizmente, a televisão quebrou muito esse ritmo e o problema da mãe e o pai trabalharem. Portanto, todos estes são meios que nos vão ajudar a escutar a voz do bom pastor. Caso contrário, o que acontece? Escutamos a voz do egoísmo, escutamos a voz do prazer, escutamos a voz do comodismo, escutamos a voz do bem-estar, da indulgência, todas estas vozes do mundo, a voz da televisão, a voz da internet, e acabamos por ser insensíveis ao pecado. E tudo nos parece natural. E o pecado já não existe na nossa vida porque nós não nos apercebemos. Porque estamos cegos. Não podemos explicar a um cego o que é a luz. Como não podemos explicar a um católico que se afastou o que é Jesus, quem é Jesus Cristo. Por isso nós temos que treinar-nos ser atentos na voz de Jesus. Lembramos que nós começamos a nossa vida espiritual quando Ele nos chamou, não? Que quando fomos batizados por nome, não? Só Rosa ou Daniel. Eu vos bautizo, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Quem era o eu? Não é o sacerdote. O sacerdote actuava em nome de Jesus. É Jesus que nos falou do dia em que nós bautizamos por nome, Daniel. Eu vos bautizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu vos chamo a ser parte da minha família. E se nós, de aí em adiante, não buscamos conhecer melhor essa voz e a ser atenta e aprender como distinguir entre a voz do bom pastor e as vozes, os ruídos do mundo, então ficamos muito confusos, não? Muito distraídos no que há. E a maneira que a irmã está falando é mesmo isso. Nós temos que ter a disciplina de tomar tempo cada dia para escutar a voz do Senhor. Em coisas extraordinárias, como retiros, ou programas, ou apresentações, ou no sermão, na homilia, mas também nas coisas não extraordinárias, a coisa de cada dia, essa oração diária, esse tempo em silêncio, que começamos um dia em silêncio, dizendo ao Senhor, fala, Senhor, estou vindo. Nós precisamos disso, não? E porquê? Para que nós podemos segurar-nos que estamos a seguir a voz do bom pastor e não a voz do inimigo, não a voz da televisão, não a voz da cultura, não a voz do materialismo, mas a voz de Jesus, não? E onde é que nos leva essa voz? Aonde é que Ele quer que nós chegamos? À presença do seu Pai, não? Jesus nos dá este lindo exemplo. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para poder retomá-la. Como o Pai me ama, o meu Pai me conhece, eu conheço o Pai. Ele quer levar-nos para o conhecimento do Pai. É isso que nós queremos chegar. E para vivermos com Ele no céu.
para fazermos parte desta grande família que é Cristo no céu com o Pai e o Espírito Santo e toda a comunidade que lá existe, milhões e milhões. Sim. E o céu começa agora, não é só quando morremos. Não vamos depositar isto muito no futuro. Olha, vamos seguir a Cristo para que um dia possa conhecer o Pai e estar com Ele. Sim, ultimamente, plenamente vamos estar com Ele. Mas já podemos gozar da presença de Deus na nossa vida. É alegria. Yeah. Não só na igreja, mas na presença de conhecer Deus diariamente na nossa vida. Não queremos deixar passar este dia sem mencionar também, isto é dia de oração, universalmente na igreja, por o mundo inteiro, rezando pelas vocações. As vocações sacerdotais, para que Deus continue a dar-nos bons pastores, não mercenários, mas bons pastores para guiar o povo de Deus, e boas vocações na vida religiosa e na vida de serviço, a vida diaconal, a vida dos pais da família, do matrimónio. Nós pedimos pelas vocações, sim, sacerdotais, mas também para todas as vocações, que nossos rapazes, nossas raparigas, nossos jovens aprendem a escutar a voz do bom pastor. Porque se Deus está chamando-lhes alguma coisa, só vão poder responder se conhecem a voz do bom pastor. Senão, vão seguir outras vozes a outros lugares. Ai, meu Deus. E a minha voz já não vai. Só. Já não vão ouvir meia voz. Vamos ouvir a voz do bom pastor em vez disso. Irmã, mais uma palavrinha para terminar? Oh. Vamos agradecer a Deus o dom que Ele nos deu de termos a oportunidade de nós de partilharmos e os nossos ouvintes de escutarem a mensagem da salvação nesta passagem do Bom Pastor. Vamos agradecer o dom de Cristo nas nossas vidas e vamos agradecer-lhe todos os ensinamentos que Ele trouxe aos nossos corações hoje, nesta passagem, neste domingo, intitulado o Domingo do Bom Pastor. E desejo que todos os nossos ouvintes sejam fiéis a este bom pastor, escutem a sua voz e o sigam. Este é o desejo nosso.